mais importante de falar de uma nova fronteira de indicadores, nós temos que entender primeiro o que está nos impedindo a levar o nosso máximo potencial produtivo. Olá! Em seu último vídeo falando sobre indicadores de produtividade, o gestor de negócios Júnior Salvador vai nos falar sobre quais as novas fronteiras para estes indicadores. Olá pessoal, tudo bem? Então mais uma vez nós aqui para compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento em gestão, indicadores de produtividade. E no primeiro vídeo eu expliquei para vocês um pouquinho como que eles são formados, a importância de nós entendermos como que é formado cada indicador. Depois nós falamos um pouco sobre quais são os indicadores que nós devemos levar em consideração, devemos monitorar e principalmente não perder o olhar de cada um deles. E no episódio de hoje nós vamos falar então um pouco sobre a nova fronteira desses indicadores. Certo? Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje é que, dependendo daquilo que você quer monitorar, você vai olhar aquele indicador, você vai monitorar, você vai gerenciar ele. Então, o mais importante de falar de uma nova fronteira de indicadores, nós temos que entender, primeiro, o que está nos impedindo a levar o nosso máximo potencial produtivo. E esse ponto, ele vale para qualquer empresa, pode ser até para uma bovinocultura de leite, pode ser por uma lavoura, pode ser por uma transportadora. Por quê? Porque quando você entende qual é o teu máximo potencial produtivo, quanto você quer extrair daquele negócio, você vê que é o teu ponto B. Aí o mais importante é você conhecer qual é o teu ponto A, onde você está. Bom, a diferença do ponto A para o ponto B é o que a gente chama de desperdício. E aí, então, é super importante você avaliar qual indicador está te impedindo de você chegar nesse teu máximo potencial. Bom, hoje dentro da suinocultura, a quantidade de indicadores que você precisa gerenciar, que são produzidos, né? Você tem uma certa quantidade de indicadores isolados, depois multiplicados, você tem uma série de fatores correlacionados entre eles, tu tem mais uma certa quantidade, né? Que tudo isso você precisa gerenciar numa quantidade de tempo muitas vezes limitado. Ou então você quer, de repente, estar pensando em novos indicadores sem gerenciar aqueles básicos. Então a suinocultura ela é muito dinâmica e ela cada vez ela está nos exigindo da gente monitorar e nos colocando essas dificuldades, esses desafios de cada dia. Bom, há muito tempo a gente vem falando sobre a conversão alimentar, a gente vem falando de mortalidade, a gente vem falando de taxa de aparição, de dias não produtivos, todos eles sim são importantes e acredito eu que a médio e longo prazo a gente não vai deixar de olhar para eles. Agora vai surgir outros novos, certo? Que talvez estes estão sendo impactados por algumas situações que a gente não mede até então. Então tem surgido hoje dentro da suinocultura alguns sensores, certo? Diferentes tipos de sensores que a gente estavam lá isolado e a gente, eles são importantes, a gente não pode perder de vista. Só que a nível de tecnologia, de internet, valores, a gente acabava deixando para um segundo momento. Mas a nova fronteira da suinocultura que está chegando aí é uma suinocultura de precisão, uma suinocultura de gestão em tempo real. Essa gestão em tempo real é aquele tempo que você não pode perder e aquele que você precisa tomar uma decisão e não pode esperar o lote fechar, o mês fechar para olhar os indicadores e você possa tomar alguma ação ainda em tempo de corrigir aquele desperdício, certo? Então esses sensores, eles vão nos ajudar, mas desde que a gente tenha alguma plataforma, alguns sistemas que otimize isso e não deixe
esses indicadores isolados, nós precisamos ter ele no mesmo ambiente, certo? Então um indicador, por exemplo, de temperatura, um sensor lá de consumo de água, ele tem que estar correlacionado e preferencialmente dentro de uma mesma plataforma que a gente possa utilizar esse indicador e ver aonde que ele está impactando nesse indicador de produtividade que a gente tem. Então, no meu ponto de vista, acho que a nova fronteira da suinocultura ela está aí. É nós utilizarmos uma gestão em tempo real e utilizarmos esses indicadores, que eles já existem dentro das nossas produções, dentro das nossas atividades, mas que até então a gente não dava tanto valor a tudo isso. Quanto que impacta 2 graus fora do conforto do animal numa taxa de parição? Quanto que impacta 2 graus a mais na água que o animal está bebendo? Ou então que faltou água? Ou então que faltou, de repente, energia elétrica e aí a temperatura aumentou, uma formação de gases? Quer dizer, tudo isso a gente tem alguma noção na teoria. Então nós precisamos, dentro das nossas atividades, acredito eu, começar a medir com o passar do tempo para ver então o quanto ela impacta ou não no resultado que eu quero atingir ou no meu máximo potencial produtivo. Eu acredito que a nova fronteira da suinocultura em indicadores, em gestão, ela esteja nesse caminho aí. Bom, espero ter contribuído com vocês, falando um pouco sobre a minha visão, o que eu enxergo então para frente aí da suinocultura, não tanto diferente como os outros negócios também, mas é realmente uma gestão de precisão, né, aonde a gente tenha realmente essa gestão em tempo real. Forte abraço a todos vocês e espero que tenha contribuído e revê-los a qualquer momento na nossa produção de suínos. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como essa você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima!